Olá a todos, sou a Bárbara Leandro de Araújo, aluna de Arquitetura e Urbanismo no CEUB, atualmente fazendo o programa PIC-PIBIC 2022-2023. E antes de dar continuidade, eu gostaria de agradecer ao apoio da Fundação do Distrito Federal FAPDF pela oportunidade de realizar esta pesquisa, à minha instituição de ensino, o CEUB, a Secretaria de Pós-Graduação, a totalidade do corpo docente que compõe o curso de Arquitetura e Urbanismo, a minha professora e orientadora, Aline Stefânia Zin, a minha família e a Deus por mais uma oportunidade de avançar no meio acadêmico. A história de Brasília pelos espaços de cinema, do Cine Brasília ao Cine Drive-In. Em minha pesquisa, me baseei na história da construção de Brasília, que começa em meados de 1892, com a expedição científica Missão Cruz, no Planalto Central do Brasil, mostrando como a cidade se tornou o centro político do país atualmente. Não apenas isso, mas se tornou um polo cultural de grandes produções artísticas, como, por exemplo, as produções audiovisuais de candangos e pioneiros que gravaram o processo da construção da tão idealizada cidade. Devido à sua arte de planejamento, arquitetura modernista e monumental, que almeja inspirar seus cidadãos pela arte, confeccionei uma linha do tempo que faz um recorte entre os 3 festivais de cinema escolhidos e avaliados em minha pesquisa. Iniciando pela expedição científica que mapeou o Planalto Central do país, a Missão Cruz, por escolha do presidente Juscelino Kubitschek, devido a fatores como interiorização do desenvolvimento e poder, localização estratégica, evitando possíveis ataques marítimos, oportunidade para projetar uma cidade moderna e funcional, atrair investimentos industriais e população para a área central do país, transferência do centro político para o Planalto Central, que simbolizava a busca por uma maior unidade e integração nacional, o que fortaleceria a identidade brasileira. O presidente Juscelino Kubitschek, durante seu mandato que ocorreu entre 1956 a 1961, tinha um plano ambicioso de impulsionar o desenvolvimento no Brasil em um curto espaço de tempo, por isso surgiu a expressão 50 anos em 5. Ele contou com a ajuda do famoso arquiteto Oscar Niemeyer e do vencedor para o concurso do Plano Urbanístico de Brasília, Lúcio Costa. Com isso, em 1956, inicia-se o processo de construção de Brasília, fato que causou a migração de muitos candangos e pioneiros, dos quais muitos destes eram cineastas estrangeiros que procuraram documentar o processo de construção, não apenas para ganhar uma renda extra, mas também porque sabiam que contribuiriam para a obtenção de um memorial histórico marcante para o país. Não só isso, mas nos últimos anos, Brasília tem passado por um processo de modernização e preservação dos seus monumentos. Continua sendo o centro político do país, evoluindo, abrigando órgãos governamentais, mantendo sua cultura por meio de teatros, museus e eventos que refletem a diversidade do país. Como recomendação de filme, O Brasília Contradições de uma Cidade é uma ótima opção para retomar o período de construção da cidade. Dando foco para a exposição de arte audiovisual, separei 3 importantes festivais de cinema que ocorrem anualmente em Brasília. Além dos filmes, este festival traz debates, palestras e oficinas para o público. O festival selecionado é o Curta Brasília, fundado por Ana Paula Ruda, responsável pela direção artística, sendo que em sua inauguração, Brasília foi a capital do curta-metragem, com exibição de 52 filmes de todo o país na Sala Martins Pena do Teatro Nacional de Brasília, incluindo amostras competitivas e não competitivas. O terceiro festival, o BIF, Brasília International Film Festival, criado por Ana Karina de Carvalho em 2012, fundadora de um dos primeiros festivais para o público jovem do mundo, mais conhecido como a versão júnior do Festival de Estocolmo, e proprietária da Expresso Brasil. O BIF possui mostras de filmes nacionais e internacionais, com outras atividades para o público, tais como debates, palestras, oficinas e exposições. Por fim, uma tabela que resume a participação destes 3 festivais em espaços dedicados à mostra desta arte, também selecionados o Cine Brasília, o Cine Drive-In e o antigo Cine Teatro Brasília, juntamente com alguns filmes premiados que retratam ou se passam em Brasília. Espaços retratados em comum: a Esplanada dos Ministérios, o Congresso Nacional, ambientes urbanos como ruas e superquadras, regiões administrativas como a Esplanada dos Ministérios,
as vias do plano piloto até as vias das ruas de outros espaços urbanos, como de Ceilândia, uma cidade satélite de Brasília. Aqui algumas referências utilizadas ao longo desta apresentação. Mais uma vez, agradeço pela atenção e ao tempo dedicado em minha apresentação. Por fim, gostaria de terminar com a frase de Ken Burns. A história é a matéria-prima do cinema, e o cinema é a ferramenta que dá vida à história. Obrigada.